Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre o Chevrolet Opala. Este é o canal Metaneiro, meu nome é Rodrigo Barbieri. Bora pro vídeo. Nos anos de 1960, aliás, no início da Chevrolet aqui no Brasil, a Chevrolet ela só produzia picapes aqui no Brasil. Era um termo até meio errado falar que ela só produzia picapes, porque ela produzia veraneio. A veraneio, na minha opinião, era o primeiro SUV do Brasil, porque ele era um carro grande, baseado numa picape, 4 portas, e era bem parecido com os SUVs de hoje. Então ele era um SUV nos anos 60, quando esse termo não era nem usado. Bem, então além da veraneio, a Chevrolet ela só fazia picape. Temos aqui até um vídeo no canal falando sobre as picapes que a Chevrolet produzia no início aqui no Brasil. Em 1966 é lançado o projeto 676. O que é esse projeto 676? É um projeto que pegava a carroceria do Opel Rekord e a mecânica 4 cilindros do Chevrolet Nova 1961, que era 2.509 cilindradas, e eles queriam juntar essas duas coisas. Eles queriam pegar o motor do Chevrolet Nova e fazer um novo carro. Então esse projeto 676 constituía nisso. E eles também pegaram um motor 3.800 cilindradas que equipava o Chevrolet Impala e o Chevrolet Camaro. Eles queriam adaptar esses dois motores dentro da carroceria do Opel Rekord. Então esse projeto constituía nisso, e eles começaram a estudar como eles colocariam essas mecânicas americanas, a mecânica 6 cilindros e a mecânica de 4 cilindros, dentro do capô do Opel Rekord. E foi um desafio um pouco complicado. Por quê? Porque a carroceria do Opel Rekord, como era uma carroceria europeia, ela era uma carroceria métrica, todo em sistema métrico. E o motor, esses dois motores, como eles eram motores americanos, norte-americanos, eles tinham a medida em polegada. Então foi um trabalho um pouco dificultoso, porque o motor era medido em polegada, a carroceria em métrica. Então começou ali a ter um pouco de conflito. E eles tiveram que refazer a parte de baixo todinha da frente. Em 1967 eles tiveram a solução. Eles pegaram o chassi do Chevrolet Impala, a suspensão dianteira do Chevrolet Impala, e o que eles fizeram? Eles fizeram com a parte da frente do chassi os que é chamado no Opala de longarinas. Então aquelas longarinas é baseada no chassi do Chevrolet Impala. E montaram a frente sobre essas longarinas, montaram a suspensão do Chevrolet Impala, e eles montaram o motor desses carros do Nova e do Impala no Chevrolet Opala. Opala nada mais é que Opel mais Impala. Como a frente, a parte de sustentação toda da frente do Chevrolet Opala veio Impala, eles pegaram ali a parte da chassi dianteiro do Impala e fizeram as longarinas do Opala, e a carroceria era do Opel Rekord. Então eles pegaram Opel mais Impala e fizeram o nome nosso querido Chevrolet Opala. E em 1968, no Salão do Automóvel, é lançado em duas versões, ambas 4 portas, uma com motor 4 cilindros de 2.5 e outro com motor 6 cilindros 3.8. Esses motores foram aprimorados depois. O que você mais conhece é o motor 6 cilindros 4.1, com certeza. Mas nessa época ainda era o motor 3.8 de 125 cavalos a 4.000 RPM. E esses carros também eles tinham uma pequena diferença. Qual eram as diferenças que tinha nesse Opala de 1968? A diferença era que, em vez do farol quadrado da dianteira, foi usado um farol redondo, e sua grade dianteira ele era baseado no Chevrolet Nova. E suas lanternas traseiras também eram um pouco diferentes do Opel Rekord europeu. Ele tinha suas lanternas, aquelas lanternas laterais baseadas no Chevelle. Ou seja, eles pegaram itens de carros americanos e fizeram um negócio mais para o brasileiro. Em 1969 ele ganha o título de carro brasileiro mais rápido. Em 1970 ele ganha uma alteração na grade dianteira novamente. Em 1971
O motor 3.8 ele deixa de cena e agora é o motor que você mais conhece do Opala, que é o motor 4.1 com 130 cavalos a 4.000 RPM, e ele também ganha sua versão Coupé em 1971. E também tem a versão Standard, que era o Opala básico, todo básico, versão Standard. Tem a versão Luxo, que é com o acabamento mais luxuoso, e tem a versão Gran Luxo, que é com acabamento melhor ainda que a versão Luxo. Ou seja, ele virou tanto um carro básico quanto um carro de luxo. Também é lançado nesse ano de 1971 o Opala SS. O Opala SS de início nesse ano ele é só lançado na versão 4 portas. Ele ainda não foi para a versão 2 portas. SS significa Super Sport. Muita gente acha que é banco separado, já que o SS foi o primeiro carro da Chevrolet a sair com alavanca no assoalho. Todos os outros tinham 3 marchas na coluna, esse já tinha câmbio no assoalho. E devido a ter câmbio no assoalho, ele teve os bancos dianteiros separados. Mas o detalhe do câmbio no assoalho é que o câmbio do assoalho ele tinha 4 marchas. Ele tinha uma marcha a mais, ele tinha um apego mais esportivo. E essa era a ideia do SS, um carro com apego mais esportivo. E ele também tinha detalhes, ele tinha um comando mais forte no motor, ele tinha um carburador mais elaborado. O painel dele nesse ano, o RPM ficava no centro, o relógio de hora que ficava no centro do painel do Opala passa para o console. E em 1972 essa versão SS ela ganha sua versão Coupé. Ou seja, em 71 só 4 portas, só carro 4 portas era o SS com RPM no centro. Em 72 tem o SS também na sua versão Coupé. Em 1973 o Opala SS ele ganha um motor 4 cilindros de 98 cavalos com carburador o Weber 446, é o mesmo carburador só que com reciclagem diferente que ocupava os 6 cilindros que até então ocupava o Opala SS. Então agora você tinha a versão 6 cilindros e a versão 4 cilindros do Opala SS. E todos os Opalas Coupé a partir desse ano passam a ter câmbio no assoalho. Por que eles fizeram essa alteração no Opala Coupé? O Opala 4 portas você podia ter opção, o câmbio no assoalho 4 marchas ou câmbio na coluna. Porque o câmbio na coluna, como geralmente eles tinham um banco inteiriço na frente, ficava meio difícil você rebater o banco para acessar o banco de trás. Os bancos dianteiros separados, isso não ocorria, era mais fácil você rebater um banco para os ocupantes acessarem o banco traseiro. Em 1974, o motor 4 cilindros ganha um carburador um pouco mais aprimorado, o carburador Solex H40. Ele passa a render 82 cavalos a 3.200 RPM. E até então a luz de ré do Opala era embaixo dos para-choques. Nesse ano de 74 eles saem da parte de baixo do para-choque e vão para o lado das lanternas, que antes tinha as lanternas quadradinhas nas pontas da traseira e do lado uma lanterna um pouco maior retangular quadrada. Em 75 já teve uma reestilização toda do carro. Agora a sua frente ela é baseada no Chevrolet Malibu. Então ele ganha uma frente bem parecida com a frente do Chevrolet Malibu. A sua traseira é baseada no Chevrolet Impala, que tem aquelas lanternas redondas. O Chevrolet Impala tinha umas lanternas redondas. O Chevrolet Opala também teve essas lanternas redondas. Em 1976, a sua grade ganha uma reestilização. E as faixas do SS passam a ser umas faixas na lateral com contorno. Falam que era prata, mas na minha opinião, aquele contorno do SS a partir de 76 era branco. Mas cada um aí fala o que acha, se é prata, se é branco. E o motor 6 cilindros passa a render 171 cavalos a 4.800 RPM. Em 1978, a grade do Opala muda novamente, tem um outro desenho. As faixas do SS mudam de novo. Agora, além de dar a volta do paralama, corria toda a lateral. Perto da porta do paralama dianteiro tinha escrito nessa faixa SS. No lugar daquela faixa pintada de branco em volta das faixas do capô, era um filete em preto. Na minha opinião é a versão do SS mais bonita, mas se sua opinião for outra, tudo bem, coloca aqui nos comentários qual versão do SS mais bonita. E em 1979 ele ganha a versão Commodoro. Essa versão Commodoro ganha os requintes um pouco mais luxuosos. Fica
Todos os opcionais, ele tem o RPM, que antes ele era só oferecido na versão SS. Em 1980, toda a linha é reestilizada, tá? Passam a ser quadrados, eles passam a ter aquela cara dos anos 80, que tudo era quadrado. O Opala não escapou, ele ficou lá com a frente quadrada, a traseira quadrada. Só que o interior do Opala de 1980 ainda era o interior de 1979. Muitos dizem que eles não mudaram o interior logo de cara em 1980, assim que lançaram o Opala quadrado, porque eles tinham muita peça do interior antigo em estoque. Eles queriam se livrar do estoque do Opala antigo para começar a produzir o interior novo. Esse interior novo passa a equipar os Opalas a partir de 1981. Então o 80 ele é quadrado por fora, mas o interior antigo dos Opalas de 1970 e em 1981 ele já ganha um interior já próprio, já mais quadrado, já baseado inclusive no painel do Camaro. O painel do Camaro ele lembra bem as linhas, inclusive se você tirar o tabelier do Opala e tirar o tabelier do Camaro, a sustentação é igual. Em 1983 para de ser oferecido a opção vinil. Até então o Opala ele tinha a opção de teto de vinil. No caso do 4 portas ele pega o teto inteiro, e no caso do B ele pega só a parte de trás do teto. Ele tinha, você podia ir lá e comprar um Opala e escolher a opção de teto de vinil. Só que em 1983 ainda tem essa opção, só que depois de 1983 essa opção sai do catálogo da Chevrolet. Em 1985 ele ganha faróis auxiliares, é aquele farol quadrado, ele ganha o farol quadrado auxiliares. A maçaneta, que antes era maçaneta desde 1975, aquela maçaneta que tinha aquele botão de apertar, ela passa a ser uma maçaneta plástica, mais parecida com as maçanetas que eram usadas nos Alfa Romeo. O motor 4 cilindros, ele passa a ter 88 cavalos. E ele ganha a versão a álcool. Em 1988 é o último ano da fabricação do Opala Coupé. O povo começou a preferir carro 4 portas. Antigamente, até então, a preferência do mercado era carro 2 portas. É por isso que foi lançado o Opala Coupé. Agora, o farol auxiliar ele é integrado no farol dianteiro. As lanternas traseiras elas também mudam, né? Elas passam a ser as lanternas que foram usadas até o final. O Opala Commodore e o Diplomata, muita gente confunde, porque todos os opcionais que eram na versão Commodore também eram oferecidos na versão Diplomata desde lá de 1980, que começou os primeiros Diplomatas. Qual é a diferença? Além dos borrachões laterais, que o Opala Commodore ele tinha só uma borracha no meio da porta, enquanto o Diplomata ele tinha aquele borrachão quase que envolvente embaixo, ele também tinha um acabamento moderno. As escolhas dos materiais do interior, embora era o mesmo interior, eles eram um interior mais refinado, melhor. Se você passasse, por exemplo, a mão num banco de um Diplomata e num banco num Commodore, você ia sentir ali a diferença dos materiais. Eu tive essa experiência, que eu tinha um Diplomata, amigo meu tinha um Commodore, e eu senti o tecido realmente era diferente. Em 1991 ele ganha para-choques envolventes e ele ganha também toda a lateral envolvente. Passa até uns chões no para-choque, exceto uns Opalas que foram vendidos para repartição pública, para ser viaturas e para ser carro de prefeitura. Esses carros tinham os para-choques envolventes, mas eles não tinham nada na lateral, a lateral deles era lisa. Mas o carro que era vendido para o público em geral, eles já tinham, tanto na versão Commodore quanto na versão Diplomata, a saia envolvente toda a lateral e os para-choques envolventes. Em 1992, é o último ano de fabricação do Opala. E o último Opala a ser produzido é o Opala Collectors. Ele vinha com uma fita cassete que dizia toda a história do Opala, toda a trajetória do Opala, desde lá de 1968 até os dias atuais. Ele vinha com um chaveiro, uma carteira, bancos de couro. Bem, esse foi o nosso vídeo sobre o Chevrolet Opala. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é claro que você gostou desse vídeo. O que você faz quando você gosta de um vídeo? Você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. E eu te convido a você se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, galera!